meu beta é um B sobre 2, e o meu gama poderia ser um C sobre 2. Eu poderia fazer isso. Substituir, né? Assim, né? Só para poder normalizar aqui, então isso aqui ficaria B sobre 2, cancelaria o 2, isso aqui ficaria C sobre 2, cancelaria o 2, isso aqui ficaria C sobre 2, cancelaria o 2, esse alfa aqui ficaria justamente A sobre 2, que justamente fica meio de N por 2, mas não tem problema nenhum, é só uma questão de constante, porque a gente quer interpretar isso aqui. Então, esse termo aqui tem toda a cara de uma energia cinética, é o quadrado da velocidade. Esse termo aqui não é uma energia cinética, mas é um termo de energia. Está junto, tem que ter dimensão de energia. Se isso aqui é energia, por unidade de volume, isso aqui tem que ser energia também. Então, esse termo aqui está dando algo que é esse produto de derivadas. Aqui é um termo que, em princípio, esse termo aqui é não negativo, vai depender desse coeficiente ser positivo ou negativo. Esse termo aqui é um termo de quadrado também. Esse termo aqui é um termo de Laplaciano, né? Então, a gente poderia pensar o seguinte: se nós quisermos botar isso bonitinho, a gente poderia pensar o seguinte: esse alfa, quer dizer, essa energia aqui, né? Eu poderia imaginar, poderia pensar o seguinte: vamos dizer que eu estou interpretando essas coisas como energia. Então, seria razoável, por exemplo, eu pensar, esse meu parâmetro alfa seria alguma coisa A sobre 2, onde A é positivo. Porque isso aqui estaria fazendo exatamente o papel de uma energia cinética. Eu espero que a energia cinética seja positivo. Então, seria razoável pegar esse A, vamos chamar esse alfa de A sobre 2, onde A é positivo, fazendo essa interpretação no final. Então, esse meu alfa é um A sobre 2, onde A é positivo, que é um parâmetro alfa. Eu defino alfa como sendo um parâmetro A, quer dizer, no final eu vou trabalhar com A, mas isso é positivo. Então, isso aqui está me dando uma energia positiva. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, não negativo, tudo bem. Aqui eu gostaria que esse termo também fosse positivo, alfa'. Então, seria bom eu pegar, por exemplo, o meu alfa' seria um A' sobre 2, onde o meu A' também é positivo. Então, eu pegaria o alfa' igual a um A' sobre 2. Então, aqui ficaria A' e aqui ficaria um A' sobre 2. O B. Aí aqui, então esse termo aqui está dando positivo, já que eu escolhi, o parâmetro é meu, então eu vou fazer uma formulação com A positivo, porque isso aqui vai ficar exatamente interpretável como energia cinética do campo. Esse termo também fica positivo, é uma energia cinética associada não à velocidade, mas associada à aceleração do campo. Porém, esse termo aqui, se isso aqui é positivo, se esse A' é positivo, esse termo não tem uma positividade definida, porque ele é o produto da derivada primeira pela derivada terceira. Então, esse termo aqui é um termo que fica meio incriminado, no sentido de que ele está dando uma contribuição negativa para aquilo que eu quero interpretar como a energia cinética do meu campo. Mas vamos deixar esse termo por enquanto aqui. Esse termo aqui é um gradiente ao quadrado, então é muito bom que esse beta seja negativo. Então eu pegaria esse beta, eu vou chamar de um B sobre 2, ou de menos B sobre 2, onde B é positivo. Então eu vou chamar o beta de menos B sobre 2, com B positivo. Então isso aqui vai ficar mais B sobre 2. Estou fazendo as minhas considerações agora. Agora eu estou começando a modelar, botar as coisas para ter uma interpretação razoável. Então esse termo aqui aí estaria dando uma contribuição boa, positiva. Isso aqui seria uma energia cinética de gradiente do campo. A energia do gradiente do campo. E esse termo B eu estou escolhendo desde o início como sendo um parâmetro positivo. Esse termo também é positivo. Bom, seria também legal pegar um gama positivo, negativo. Isso aqui ficaria positivo, isso aqui é uma grandeza não negativa. Então eu pegaria o gama como sendo, sei lá, menos C sobre 2, onde o C também é positivo. Então o gama ficaria menos C sobre 2, então aqui daria mais C sobre 2. E esse termo aqui estaria me dando uma contribuição positiva. O problema que a gente está vendo aqui, então estaria tudo muito indo direitinho. Esse termo aqui representaria uma energia cinética, propriamente dita. Eu escolhi o parâmetro A positivo. Esse termo aqui me daria um termo positivo. Esse termo aqui me daria um termo positivo. Esse termo aqui me daria um termo positivo. E aí aqui eu tenho o meu potencial.
O potencial é uma energia potencial. Posso escolher uma energia potencial positiva. Posso, por exemplo, escolher um potencial que seja, sei lá, Φ4 ou Φ2. Né? Posso escolher um potencial que seja positivo. Mas vamos deixar em aberto esse Φ aqui, esse V de Φ aqui. Bom, então, esse termo aqui é um termo que pode merecer uma boa crítica. Por quê? Porque esse termo aqui está dando, vamos imaginar que não tivesse energia potencial. Não tivesse. Então, ou se eu te garantir que a energia potencial é positiva, eu pegaria um termo do tipo φ ao quadrado, tipo oscilador harmônico, que tem um potencial positivo, não negativo. Então, meu problema seria um pouco com esse termo. Porque esse termo aqui, ele, de uma certa maneira, estaria dando contribuição negativa para uma energia cinética. E ninguém garante que esse termo possa não dominar. De repente, esses termos todos somados, devido a esse termo aqui, ter uma característica negativa, ele poderia estar dando uma energia cinética negativa para o meu campo livre. Poderia ter meu campo, quer dizer, como é que eu ia ter uma radiação que se propaga com energia cinética negativa? Espera que o objeto livre, o meio de MV2, seja positivo. Então, esse termo aqui, com a linha positiva, se a linha for positivo, ele está bom para esse termo, está ruim para esse. Ou vice-versa, porque esse termo aqui não tem uma positividade bem definida, ele não é um quadrado perfeito, ele é uma derivada primeira vezes uma derivada terceira. Em princípio, uma derivada primeira vezes uma derivada terceira pode ser negativa, ninguém garante que esse termo vai ser sempre positivo, mesmo que o campo seja positivo, o campo pode ser positivo, mas a derivada temporal dele pode ser negativa, ele pode ser decrescente no tempo. Então, esse termo aqui é um termo que a gente deveria olhar com um pouquinho mais de cuidado. Então, na minha modelagem, eu poderia trabalhar com a linha igual a zero. Não seria bom colocar um termo com derivada temporal segunda do campo no lagrangiano, porque isso me daria essa dificuldade de ter que conviver com um termo que pode, em princípio, gerar um termo de energia cinética negativa. Então, essa é uma discussão que a gente tem que ter. Na literatura, né, quer dizer, a presença de um termo que faz a energia cinética negativa pode estar indicando uma configuração taquiônica. Um termo que tenha, na relatividade, por exemplo, né, um termo com energia negativa, a energia relativística assim, negativa, poderia ser um termo taquiônico. Né? A gente estaria dando, né, quer dizer, significaria que a gente teria alguma coisa que se propaga com uma energia negativa, ou seja, uma velocidade imaginária. Então é um termo que merece atenção. A não ser que eu diga, não, eu vou me limitar. Esse meu sistema faz sentido só se todos os meus campos, eu me confinar às soluções de campo, tais que φ ponto, a derivada primeira temporal vezes a derivada terceira, seja não negativa, seja maior ou igual a zero. Então, nesse caso, já que eu escolhi o A' positivo, se o A' é positivo e esse termo aqui, perdão, é negativo, maior ou igual a zero, então esse termo aqui acaba sendo positivo. Se o A' for positivo, né? Então esse termo aqui, o A' é positivo, então esse termo aqui é menos. Então, se esse termo aqui é menos, isso aqui é positivo e isso aqui for negativo, esse termo todo é positivo. Então, eu poderia dizer, eu vou me confinar apenas a esses campos que tenham essa característica de apresentar derivada primeira vezes derivada terceira, negativo. Poderia ser uma possibilidade. Né? Então, uma discussão que tem que ser feita, se a gente for levar esse modelo a sério. Em geral, nas teorias de campo, né, nós não temos nem esse termo. Normalmente esse termo não aparece. Eu coloquei justamente para mostrar para vocês que um termo desse tipo pode trazer esse tipo de problema. E na teoria quântica, se a gente agora não vai falar mais de um campo clássico, mas de um campo quântico, isso vai se tornar um problema ligado ao que a gente chama de taquion. Bom, então tá. Mas com esse termo aqui, por exemplo, não foi ruim. Ele tem derivada mais alta, mas a derivada é temporal, não é temporal, é espacial. Então o problema maior é quando eu tenho derivadas temporais mais altas. As derivadas temporais mais altas, elas é que estão ligadas com a energia cinética. A parte temporal é que está ligada com a energia cinética. Ela que pode ser problemática. E aqui, então se eu estou descrevendo uma equação de conservação de energia, isso aqui está me dizendo que essa equação de continuidade, né, se olhar para essa equação,
eu estou vendo que eu tenho uma densidade, quer dizer, eu tenho isso aqui, a derivada temporal dessa densidade, mais a divergência dessa corrente aqui. Então aquilo, então, se a gente integrar essa equação numa certa região finita do espaço, num certo volume, vamos dizer que eu pego essa integral aqui, vai integrar toda essa integral aqui, né? Toda essa equação aqui vai integrar num certo volume. Então aqui eu vou ter a derivada temporal e vou integrar no volume espacial. Só para fazer a interpretação que a gente está acostumado a fazer, equação de continuidade. Já vou dar um intervalo, tá? E aí, isso aqui poderia ser escrito assim, DDT, né, derivada espacial, integral espacial, perdão, do ρ. Mais, aqui teorema de Gauss, integral da divergência. Então, isso aqui é integral no volume, então isso aqui é integral na superfície, que delimita o volume. É integral de, e aqui a gente usa o integral de J, né? Tá certo. Então isso está me dizendo o seguinte, eu tenho uma grandeza, tenho um certo volume V, e aí eu tenho uma grandeza, essa densidade, que está integrada nesse volume. Se essa grandeza, por exemplo, estiver crescendo no tempo, essa derivada é positiva, significa que esse fluxo é negativo, né? Se essa derivada aqui é positiva, perdão, esse fluxo aqui tem que ser negativo. Para isso aqui tem que ser zero. Então, se eu tiver isso aqui crescendo, essa densidade aqui dentro estiver crescendo, significa que esse fluxo é negativo. Como a gente sempre orienta o elemento de superfície para fora, fluxo negativo significa coisa entrando, não, fluxo negativo, em vez de sair, está entrando. Então, eu tenho alguma coisa entrando e fazendo a minha energia aumentar. Então, quer dizer, eu tenho aqui um vetor que transporta energia. Ele está transportando energia, né? Quer dizer, esse vetor teria uma interpretação desse tipo. Ele é um vetor de transporte, ele é um ρ vezes V, vou colocar assim. Então, eu estou transportando, eu tenho um fluxo de energia. Então, a energia está. E ao contrário, se esse objeto aqui estiver diminuindo, então a derivada temporal é negativa, o fluxo é positivo, então tem alguma coisa assim. Então, a energia saindo através dessa corrente. Então, essa corrente é a corrente que traz energia ou tira energia. Quer dizer, ela descreve o fluxo de energia. É o que a gente chama de vetor de Poynting, né? Lá no estudo do eletromagnetismo, a gente tem um vetor de Poynting que a gente consegue escrever em termos do campo elétrico e do campo magnético. A gente vai ver aqui, quando a gente fizer o caso do campo eletromagnético, a gente vai ver que essa equação vai estar descrevendo justamente. Então, a gente vai poder interpretar esse ρ aqui como sendo a densidade de energia, vamos dizer assim, a densidade de energia, quer dizer, cinética mais potencial, né? Mais potencial, densidade de energia associada ao campo. E o J está medindo a corrente, né? O fluxo, né? De energia. É um vetor que a gente vai chamar, então, na literatura, normalmente a gente chama de vetor de Poynting, que é o vetor que descreve. Aqui a gente não está numa teoria relativística, está numa teoria, numa descrição clássica. Na descrição relativista, a gente vai falando de campos relativistas, esse vetor de Poynting, energia e momento estão ligados. Então, o que cresce como energia aqui dentro é o momento que entra, e o que decresce como energia é o momento que sai. Então, na teoria relativista, o vetor de Poynting ele vai estar descrevendo realmente o fluxo de momento. Mas aqui a gente não tem uma associação entre momento e energia. Então, quer dizer que esse ρ é uma densidade de energia e esse J é uma corrente de energia, um fluxo de energia. Então, essa seria a primeira interpretação que a gente pode tirar da minha equação de campo. Eu estou estudando, então, exatamente pelo que o meu campo está transportando. Agora, vamos imaginar aqui o seguinte, só para dar antes do intervalo. Esse vetor aqui, ele está fazendo o transporte, quer dizer, ele é um vetor que dá um fluxo, né, de energia, de momento. Na teoria relativista, ele descreveria o momento. E se a gente derivar o momento em relação ao tempo,
a gente deve ganhar alguma coisa ligada à força. Então, vamos tentar ver o seguinte, o que essa derivada temporal, por exemplo, poderia dar para nós. Nós aqui não estamos trabalhando, né? Nós tiramos a derivada, tivemos uma equação de continuidade da derivada temporal do ρ e a divergência do J. A questão agora, deixa eu apagar isso aqui, que interpretação, o que eu estaria medindo no campo se nós tirarmos, por exemplo, né, isso aqui, o DDT do J. Pode não? Pode falar. O J se escreveu como ρ, mas se esse ρ é o mesmo ρ que se define como densidade de energia, o V tem alguma coisa a ver com a derivada temporal do fio? Teria. Eu estou aqui fazendo, eu estaria pensando agora, é como se esse campo tivesse, é um fluido, ele estivesse descrevendo um fluido de energia, né? Esse campo está descrevendo esse transporte de energia. Esse V aqui não é exatamente a derivada temporal, não é o φ ponto, não estou dizendo que J é ρ φ ponto, estou dizendo o seguinte, quando eu tenho uma equação de continuidade, algo desse tipo, DDT de ρ mais divergência de J, estou olhando isso aqui macroscopicamente, agora estou dizendo ρ é uma densidade de energia, então é uma densidade, J é um fluxo dessa energia. Então o que a gente está dizendo é que se a gente imaginar que esse objeto se comporta como um fluido, esse V seria a velocidade de um elemento de volume do fluido. Tá? Não é o φ ponto, estou apenas fazendo uma interpretação. Foi só uma analogia? É uma analogia. O J sobre ρ, a grandeza material J sobre ρ não tem a princípio nada? Não. Isso aqui não está valendo, não. Esse V é uma velocidade mesmo. Estou olhando para esse fluido macroscopicamente. Né? Porque quando a gente tem uma equação de continuidade desse tipo, né? Se você imaginar se eu tenho uma carga puntiforme, um objeto puntiforme, né? Que está se deslocando, né? Uma carga puntiforme. Então, esse ρ aqui seria algo como uma massa puntiforme. Delta 3 de x menos Vt. Seria algo assim. A partícula está se deslocando e ela só está ela está em movimento retilíneo uniforme quando ela estiver na posição x igual a Vt, essa densidade ela só existe em cima da posição da partícula. Então, se eu coloco um ρ desse tipo aqui, para que isso aqui, para que essa equação aqui seja solúvel, a solução dessa equação seria esse J aqui igual a um ρ vezes V. Porque quando você derivar a função delta em relação a derivar a função delta em relação a tirar o divergente da função delta, derivar isso aqui, que você vai fazer pela regra da cadeia, você vai fazer derivar em relação a isso e derivar isso aqui em relação a t, a derivada do DDT. E aí você vai produzir um V, vai ser V vezes ρ. Então, essa derivada temporal aqui, junto com essa divergência, se a divergência for, se o J for isso e o ρ for isso aqui, essa equação aqui se fecha. Mas aí a gente está fazendo uma interpretação de partícula, só isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então é como se esse fluido aí, né, desse J faz o papel de um fluxo daquilo que esse campo está transmitindo. Quer dizer, esse campo é uma distribuição de energia que está correndo pelo espaço. Ele transporta energia e essa energia tem essa corrente de energia associada a esse campo. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu queria só colocar, então, só para preparar para o próximo tempo agora, antes da gente voltar para as relações de dispersão, ainda dá uma olhadinha nisso, vamos guardar essa equação aqui que é importante, né? O que isso aqui vai estar dizendo para nós. Quer dizer, a gente está tirando agora a derivada temporal desse objeto, dessa corrente aqui. E essa corrente aqui, como a gente falou, né? Se a gente for pensar numa distribuição, num fluido contínuo que está transportando, isso aqui é alguma coisa do tipo ρ vezes V. Então isso aqui seria massa, densidade de energia, vezes velocidade. Então eu poderia pensar que isso aqui seria o papel, é como se fosse um momento do fluido, é o MV, é a densidade de energia vezes a velocidade. Então, o que essa derivada temporal, deixa eu apagar isso aqui, poderia também me dizer? Quer dizer, quando a gente varia em relação ao tempo, o momento, a variação do momento em relação ao tempo, está dando para nós algum tipo, alguma força, alguma coisa ligada à força. Né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia. Eu acho que eu poderia
colocar para finalizar esse tempo de aula, vamos deixar isso aqui, porque basicamente isso aí foi o que eu fiz na aula passada, praticamente a hora e meia, hora e 40 de aula que eu dei na aula passada, foi para chegar aqui, só que lá nós não tínhamos trabalhado esse termo com a linha, nós não tínhamos trabalhado o termo com derivada, aceleração do campo ao quadrado no lagrangiano, esse termo estava fora. Eu resolvi colocar ele hoje por causa dessa discussão. Quer dizer, quando a gente coloca termos que tenham derivadas temporais mais altas, a gente corre o risco de introduzir termos que dariam contribuições negativas para a energia cinética. Como a gente falou, se o alinha é positivo, esse termo aqui é negativo. Esse termo a gente não consegue, quer dizer, é negativo, a gente não consegue controlar. Esse termo que não tem uma positividade bem definida. Mesmo que o alinha seja positivo ou negativo, eu não consigo controlar esse termo. A não ser que eu garanta, quer dizer, eu vou me restringir só àquelas soluções que tenham esse produto ou positivo, por exemplo. Nesse caso aqui, como o alinha é positivo e tem esse sinal menos, eu deveria pegar isso aqui negativo. Mas a pergunta é, será que aquela equação de campo que nós tínhamos, que nós deixamos, a equação de Euler-Lagrange, será que é garantido que para aquela equação isso aqui seja uma grandeza positiva? É um problema de matemática, que eu nem tinha pensado, estou pensando agora. Ficaria como sugestão, uma tarefa para os estudantes aqui do curso. Por exemplo, essa grandeza aqui, se eu pegar essa grandeza aqui, φ ponto vezes φ 3 pontos, e quiser que essa grandeza aqui seja negativa, por quê? Isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, se isso aqui for sempre não negativo, né? For sempre não positivo, for sempre ou negativo ou zero, isso fica positivo. Então a pergunta é, será que pegar isso aqui, menor ou igual a zero, é compatível com as equações de movimento, com a equação de movimento? A equação de Euler-Lagrange para φ. Lembrando que, claro, naquela equação nossa, né, nós temos um A positivo, um A' positivo e um B positivo e um C positivo. Então, para nós, A', B e C, então, A', B, C são parâmetros positivos. Pensando isso. Então, se eles são todos positivos, aí vale aquela equação de Euler-Lagrange que nós derivamos. Agora a pergunta é, uma solução daquela equação, eu posso ter uma solução daquela equação com essa propriedade ou não? Quer dizer, existe uma solução daquela equação que satisfaça essa propriedade? Se existir, se a gente provar que existe uma solução daquela equação com essa propriedade, então essa energia cinética seria perfeitamente positiva. Então fica só com um desafiozinho aí. De repente isso não é possível também provar. Estou perguntando, né? Será que a gente consegue compatibilizar essas coisas? Quer dizer, buscar uma solução daquela equação não trivial, uma solução não trivial daquela equação que satisfaça a essa condição. Existe ou não existe? De repente não existe. De repente a gente nunca vai conseguir ter uma solução que tenha essa propriedade aqui, com base na equação diferencial que a gente tem ali. Isso é uma questão que seria importante num problema realístico, né? Fica como tarefa. Pergunta, né? Existe, vamos colocar assim, né? Tal, ou existe uma solução não trivial com essa propriedade? Existe uma solução com esta, quer dizer, da equação de. Não é solução com esta propriedade. Com esta propriedade. Probleminha de matemática e EDP. Bom, são 5 para 6, eu vou dar um intervalo até 6h10, 15 minutinhos de intervalo, tá legal?